Você aí que está me assistindo consegue aprender com absolutamente qualquer pessoa. Todas as pessoas têm algo a ensinar, seja aquilo que fazer ou também o que não fazer. Nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre modelagem de pessoas, baseado em um grande homem que existiu, na humanidade, que se chama Marco Aurélio. Ele era o imperador de Roma, um dos grandes imperadores, e ele tem alguns escritos da época, que era o próprio diário dele, que depois de vários séculos se tornou um livro. E inclusive esse livro auxiliou várias grandes personalidades ao longo de todos os tempos. E hoje eu vou entrar aqui no livro, no diário desse imperador, e vou compartilhar com vocês algumas formas que o imperador Marco Aurélio tinha para modelar pessoas que ele julgava serem pessoas referência. Acho que vai ficar um vídeo bem interessante e eu espero que vocês gostem. Antes de mais nada, se inscrevam no canal e já deixem um like no vídeo. Então, vamos agora para o diário do imperador. Aqui ele lista várias pessoas, principalmente alguns familiares, isso é muito interessante, e as características que ele queria extrair dessa pessoa para ele usar para a vida dele mesmo, para a personalidade do próprio Marco Aurélio. Então vamos lá. Meu avô Verus. O Marco Aurélio queria herdar dele o caráter e o autocontrole. O autocontrole ele é muito citado por todos os autores do estoicismo. Os grandes mais conhecidos são Marco Aurélio, Epiteto e Sêneca. São os mais conhecidos aí que vocês podem encontrar conteúdo também no YouTube. Outra pessoa aqui, o pai do Marco Aurélio. Ele queria herdar dele integridade e hombridade. Tem um pouco a ver com essa primeira característica também, que ele já foi citado. Com Rústicos, que era uma pessoa que ele conhecia, eu acredito que era o irmão dele, se não me engano, o reconhecimento que eu tinha que treinar e disciplinar o meu caráter. No vídeo anterior eu falei um pouco sobre Sêneca, dizendo justamente isso, que o Sêneca ele tinha essa característica de todos os dias rever o que foi feito ao longo do dia e o que ele aprendeu todos os dias. Outra característica interessante de Rústicos, que foi citada por Marco Aurélio, é sobre ler de forma atenta, ou seja, se preocupar com os detalhes daquilo que foi escrito, não ler simplesmente por ler. Isso é muito interessante. E olha que legal, ele é grato por Rústicos por ele ter introduzido ao Marco Aurélio sobre as cartas, sobre as palestras de Epiteto, que, como eu falei há pouco, foi um dos grandes mestres do estoicismo. Outra pessoa aqui, Apolônios. Marcos citou a característica de ser o mesmo em todas as circunstâncias. Então, por mais que, claro, o nosso humor oscile dependendo dos dias, é interessante, isso é uma característica do estoicismo, da gente ter meio que um equilíbrio emocional, você ter uma certa robustez emocional, para que você não seja uma pessoa completamente bipolar, Isso é uma característica forte do estoicismo. Ainda sobre Apolônios, ele falou que esse era um cara que era forte e ao mesmo tempo flexível, como se ele fosse um bambu, fazendo uma analogia, que é ao mesmo tempo resistente e maleável, flexível. Outra característica do Apolônios é a sua paciência em ensinar. Marcos Aurelius, que é o nome dele em inglês, fez questão de citar essa característica, paciência ao ensinar. Também achei muito interessante. Característica dos Sextus, que é uma outra pessoa, sua generosidade, kindness, sua generosidade. Outra coisa dos Sextus, sua habilidade de se dar bem com qualquer pessoa. Olha que legal. O interessante aqui que o Marco Aurélio vem falando dessas pessoas, dessas características, é que elas são características específicas, não simplesmente ser uma pessoa boa e pronto, ser uma pessoa interessante. São características específicas, como essa próxima que eu vou te dizer aqui agora. Do crítico literário Alexander, ele herdou essa característica de não ficar corrigindo constantemente as pessoas, os erros gramaticais, os erros de pronúncia. Isso a gente pode fazer uma analogia para os dias de hoje, principalmente para os comentários, das redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram, não sei. Tem pessoas que cometem erros gramaticais, aí vem lá aquele monte de nazista da gramática, querendo corrigir a pessoa de uma forma grosseira, muitas vezes. Aí, às vezes o comentário recebe vários likes, meio que humilhando a pessoa que cometeu o erro. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente pode
pensar, foi dito há 2000 anos atrás e também a gente pode trazer para os nossos dias de hoje, certo? Do Maximus, o Marcus Aurelius fez questão de herdar o senso de humor. Olha que legal, era um imperador romano e achava o senso de humor interessante, então isso é bacana também. Do pai adotivo de Marco Aurélio, ele fez questão de herdar o altruísmo, ou seja, a vontade de agradar as pessoas sem desejar nada em troca. Achei bacana também do Marco Aurélio ter citado isso, porque o estoicismo muitas vezes é visto como uma filosofia egoísta, porque você acaba focando muito em você mesmo. Mas aqui está uma prova do contrário, né? Que ele acabou de citar o altruísmo. E também tem alguns trechos dos livros dos estoicos que falam sobre isso. Eu lembro que tem uma passagem, acho que é nesse próprio livro do Marco Aurélio, que ele cita assim: nós temos que ser como os nossos olhos são, que não pedem nada em troca por enxergar. Ou então os nossos pés, que não pedem nada em troca por andar. Assim nós temos que ser com as pessoas, quando a gente ajuda essas pessoas, sem desejar nada em troca. Isso é interessante, né? Porque, justamente pelo que eu falei, é meio contra-intuitivo. Ainda sobre o pai adotivo, Marco Aurélio fez questão de citar aqui que ele era um cara que tomava responsabilidade e culpa, muitas vezes por coisas que nem foi ele que fez, mas ele tinha coragem de assumir a responsabilidade. E isso é interessantíssimo e também reflete vários dos valores do estoicismo. Também desse mesmo cara, ele fala que gostaria de herdar o fato de não exibir maldade ou arrogância e também não deixar que você perca o controle de si mesmo, né? Mais uma vez ele cita aqui, e se tornar violento. Por fim, o Marco Aurélio cita um agradecimento aos deuses, né? Que ele queria também, são características que ele é grato aos deuses aqui, ele fez questão de citar. Que mesmo na corte você conseguia viver sem grandes tropas de guarda-costas e roupas divinas. Tô demorando a falar aqui porque tá em inglês, tô traduzindo. Você é bichão mesmo, hein, cara? Você traduz e fala ao mesmo tempo. Lâmpadas, esculturas, e você podia se comportar mesmo como qualquer pessoa ordinária, ou seja, como um mero cidadão, você conseguia viver como um mero cidadão mesmo sendo da corte, porque, como eu falei, ele era um imperador. E isso reflete também sobre o minimalismo. Tudo que vocês ouvem sobre o minimalismo hoje foi muito dito pelos estoicos. Eles influenciaram o cristianismo, eles influenciaram os budistas. Então, toda essa ideia minimalista, grande parte disso foi trazido pelos estoicos. E aqui um agradecimento final que ele traz para os deuses é que, isso aqui é uma das coisas mais importantes, que caso ele tenha falhado, não é culpa de ninguém, senão dele mesmo, Marco Aurélio. Então ele estava agradecendo os deuses por ele ter tido esse ensinamento. Isso é, um dos pilares principais do estoicismo. E agora eu quero que vocês façam o seguinte, eu quero que vocês comentem aqui embaixo se vocês acharam alguma coisa desse vídeo interessante, se algo faz sentido para vocês. E lembrando, se inscrevam no canal caso vocês não sejam inscritos e deixem um like no vídeo, beleza? Valeu, meus amigos, e até a próxima.